Sabe aquela sensação de vestir uma roupa que um dia serviu perfeitamente, mas agora aperta, limita, sufoca e obriga você a se mover com cuidado só para conseguir continuar usando? Tem gente vivendo exatamente assim, só que não com uma roupa, e sim com a própria vida. Uma rotina que um dia já fez sentido, um jeito de viver que um dia combinou com sua fase, um ambiente que um dia parecia certo, mas que agora aperta por dentro e reduz os seus movimentos. E aqui está a verdade: a vida não ficou pequena, foi você quem cresceu e inconscientemente você resiste a isso. Só que enquanto resistir, você vai continuar tentando ajustar a postura, diminuir a própria vontade, prender a respiração e se espremer para caber numa versão antiga de si mesmo. Hoje eu quero te mostrar sinais claros de que você está sustentando uma vida que já não te representa mais. E no final eu vou te entregar a direção para você começar a sair disso sem precisar abandonar tudo de uma vez. Porque existe uma diferença entre atravessar uma fase difícil e insistir num molde que já não comporta o tamanho do que você se tornou. O primeiro sinal de que a sua vida não combina mais com quem você é quando você começa a funcionar sem se sentir presente. Você acorda, cumpre a agenda, responde mensagens, entrega o que precisa entregar, sorri quando precisa sorrir, mas por dentro se sente cada vez mais ausente. Você se senta à mesa com pessoas desconhecidas, ouve as conversas de sempre, as piadas de sempre, as opiniões de sempre, e o que antes parecia leve, agora parece raso, forçado, desgastante. Você está ali, mas sente como se houvesse um vidro entre você e tudo o que está acontecendo. E para não parecer estranho, para não decepcionar ninguém ou para não gerar atrito, você sorri, concorda, finge interesse e se trai mais uma vez. Pode ser também que o seu corpo denuncie o que a sua boca não admite. Você se irrita fácil por qualquer coisa, sente aquela vontade de sumir por algumas horas, só para não ter que sustentar de novo o personagem do dia seguinte. Tem gente vivendo isso no trabalho, passou anos perseguindo um objetivo, estudou, se esforçou, venceu etapas, conseguiu reconhecimento, mas hoje, antes de entrar no ambiente, já sente um desânimo imediato, não porque não gosta de trabalhar, mas porque percebeu que está em um lugar que já não faz mais sentido. Tem gente vivendo isso em amizades, mantendo vínculo por gratidão antiga, por medo de parecer ingrato, por culpa de ir embora, mesmo quando a relação já virou só peso, desgaste e drenagem. Esses sinais não são drama, nem falta de gratidão. Muitas vezes são evidências de que você amadureceu, mas a sua vida externa ainda está organizada ao redor de uma versão antiga sua. A raiz mais profunda disso quase nunca é só o ambiente, é a lealdade que você ainda mantém com quem precisou ser só para sobreviver até aqui. Uma coisa é ter desejos e ambições maiores do que antes, outra coisa é aceitar que você cresceu. E muita gente resiste a isso, não porque gosta de sofrer, mas porque mudar de verdade quase sempre exige deixar para trás formas antigas de viver que já não sustentam a pessoa que você se tornou. E existe uma imagem antiga muito poderosa sobre isso. Um homem que recebeu uma armadura forte, bem feita, com aparência de preparo, mas aquela armadura não servia nele. E se ele insistisse em lutar daquele jeito, poderia até parecer que estava pronto, mas não conseguiria se mover direito. Então ele tirou o que não servia e foi para a batalha com aquilo que realmente cabia nele. Esse é o ponto. Muita gente hoje está tentando vencer batalhas reais com armaduras que já não servem mais, papéis que já não servem mais, formatos que já não servem mais e limites que ficaram pequenos demais para o tamanho do que nasceu aí dentro. E aqui entra um princípio da sabedoria eterna: vinho novo não cabe em odre velho, porque quando a vida cresce, a estrutura antiga começa a romper. É isso que acontece quando algo dentro de você amadurece. As velhas rotinas começam a apertar, os velhos ambientes começam a pressionar e os velhos recipientes começam a cobrar de você uma versão que já não consegue mais respirar ali. Então entenda isso com clareza. O que você sente hoje talvez não seja sinal de fracasso, talvez seja pressão de crescimento, talvez você não esteja perdido, talvez esteja deixando de caber. Agora, se esse vídeo está abrindo seus olhos para algo que você já sentia, mas ainda não conseguia encarar, deixe seu like aqui embaixo e se inscreva no canal, porque aqui a gente não usa a verdade com efeito emocional, a gente usa a verdade como ponto de partida para pensar melhor, sentir com mais lucidez e viver com mais firmeza. Agora, muita gente vai dizer que desistir é sinal de fraqueza e fracasso.
que você deve engolir o choro, insistir, lutar e aguentar firme até o fim. Essa é uma mentira que muita gente aprendeu para continuar obedecendo. Desistir de um caminho tóxico não é falhar. Desistir do lugar errado é, muitas vezes, o primeiro passo para encontrar a estrada certa. É a coragem de soltar aquilo que não serve mais para o seu destino. Mas você não encontra a sua verdade só pensando mais sobre ela. É preciso interromper, na prática, o que continua te desalinhando com a sua vida. Por isso você precisa fazer uma auditoria de agenda. Quais compromissos exigem que você seja menor? Qual ambiente da sua rotina pede que você represente um papel para continuar sendo aceito? Cancele ou reduza compromissos recorrentes que drenam a sua alma. Pode ser que seja uma presença automática, um grupo, uma conversa que se repete, ou um lugar para onde você vai só por culpa e já não mais por verdade. Esse passo é importante porque mostra na prática o quanto da sua vida atual ainda está montado para servir expectativas externas. O erro aqui é voltar atrás assim que alguém se incomodar, porque vão se incomodar. Quem se acostumou com a sua disponibilidade sem limite vai estranhar o seu novo limite. Não trate esse desconforto como prova de que você está errado. Às vezes ele é só a prova de que você finalmente começou a sair do lugar onde se anulava para manter uma paz falsa. O segundo passo aqui é trocar de ar. Agora, mudança interna sem mudança de ambiente quase sempre enfraquece, porque o ambiente não afeta só o humor, o ambiente afeta a tolerância, afeta padrão, afeta o que você passa a chamar de normal. Se você continua respirando todo dia o mesmo clima emocional, ouvindo as mesmas vozes, sendo puxado pelas mesmas dinâmicas, a sua versão antiga sempre terá mais força. Então faça ainda nessa semana uma mudança concreta de atmosfera. Troque uma companhia, troque de mesa, troque uma rota, troque a forma como você começa o dia. Reduza a exposição a quem só reclama, a quem só ironiza, a quem só te tolera enquanto você permanece pequeno, mas aumente a sua presença em ambientes onde você consegue ser sem atuar. Talvez isso exija frequentar menos um grupo que apaga a sua lucidez. Talvez seja voltar a um espaço onde a sua alma lembre quem você é. Talvez você precise de uma caminhada sozinho. Parece pouco, mas não é. Porque muitas pessoas não estão sem força, estão intoxicadas de repetição, estão tão acostumadas a um ambiente que desgasta que já não conseguem perceber o quanto aquilo rouba delas. O erro aqui é querer mudar de vida sem mudar de companhia, ritmo ou espaço, só que a vida incompatível se resolve com reposicionamento real. E por fim, ensaie a sua identidade. Você não precisa mudar tudo hoje, mas precisa parar de agir como se a sua nova versão fosse apenas teoria. Escolha um período curto, um dia, uma tarde, algumas horas, para viver de modo coerente com quem você sente que está se tornando. Se percebe que vive cercado, mas sem profundidade, faça um ensaio de seleção. Passe menos tempo tentando ser aceito por todos e mais tempo onde você não precisa deixar de ser você para permanecer. Muitas vezes a certeza cresce depois que você experimenta como é viver com mais verdade. E aqui entra algo importante. No começo pode parecer estranho, você pode achar que endureceu demais, pode se perguntar se está exagerando, pode até sentir culpa, mas nem toda culpa é aviso de erro. Às vezes é só abstinência de um padrão antigo, de uma vida antiga, de uma obediência antiga. Lembra da imagem do começo? A roupa que um dia serviu, mas agora aperta? O problema não é que a vida ficou pequena de repente, é que você cresceu, amadureceu e ainda está tentando se mover como quem era antes. E no próximo vídeo eu quero te mostrar por que a sua mente ainda sente saudade daquilo que já te feriu, por que a decepção não rompe o apego automaticamente e por que tanta gente continua emocionalmente presa ao que já provou que faz mal. Agora compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que está vivendo no automático e já não se reconhece mais, porque às vezes a pessoa não precisa de mais um conselho longo, precisa de lucidez na hora certa, e talvez essa hora seja agora.